Só que quando vem um assunto como esse no Brasil, em um ano eleitoral, a gente tem de falar sobre isso com esta roupagem. Isabel Mega vem aqui nos contar que essa pauta, que como vimos, virou tema eleitoral e está escalando, Isabel Mega. O que você tem ouvido por aí, hein? Oi, Elisa, bom dia, boa sexta-feira para você, Clarissa, todo mundo que está com a gente aqui no live. Elisa, o governo brasileiro vê que o Departamento Comercial dos Estados Unidos está numa espécie de dilema, porque a gente tem que pensar sob o ponto de vista macro. O Departamento Comercial, ele não está negociando questões tarifárias somente conosco aqui no Brasil, ele está negociando com outros países. Conosco, a visão do governo brasileiro é de que os argumentos técnicos foram colocados e eles são um pouco inquestionáveis. Por quê? A gente tem uma relação superavitária com os Estados Unidos. O Brasil tem tentado demonstrar que o que acontecer em termos de tarifas, caso se confirme essa implementação de mais essa taxação de 25%, vai ser muito ruim para a relação produtiva entre os dois países, para a economia americana também. Por enquanto, esses argumentos não estão colando, mas o Brasil ainda segue buscando essa convergência. E por que as fontes falam em dilema? Porque a gente tem, de um lado, o peso da análise técnica, que levaria em conta todos esses argumentos que são apresentados nessas várias camadinhas que a Gabi Veras foi contando para a gente, e do outro lado, a gente tem um peso da análise política, da ala ideológica do governo Trump e que fala bastante alto. E fala com camadas do bolsonarismo aqui no Brasil. A visão do governo Lula é de que o bolsonarismo está na origem do tarifaço. Então, desde as primeiras menções de que o Brasil seria taxado pela primeira vez, tem por trás uma digital do bolsonarismo na visão do governo Lula. E a carta de ontem, com essa resposta de Flávio também ao Departamento Comercial dos Estados Unidos, chama muita atenção das fontes do governo brasileiro, porque Flávio atrela a um pedido de adiamento, não de uma resolução imediata do tarifaço. Ele condiciona para depois das eleições. Então, isso na visão de fontes do governo Lula, ele está querendo dizer o seguinte: bom, se a vitória for de Flávio, aí sentam para negociar e Flávio já deu todos os indicativos de que tem uma brecha aberta, inclusive com a equipe de transição, porque era isso que estava no comunicado anterior dele, na carta de Rubio, que expôs isso, uma equipe de transição de governo à disposição dos Estados Unidos. No cenário em que Lula ganha, então, pode implementar o tarifaço. É assim que as fontes brasileiras estão vendo esses últimos fatos a respeito do tarifaço. Então, o que a área técnica do governo tem pregado? Que o tarifaço tem que ser revertido independente de quem ganhe as eleições, independente de cenário eleitoral, e está trabalhando por isso, ainda buscando uma convergência. Hoje é dia 3 de julho. O dia D, digamos assim, é dia 15 de julho. A gente está trabalhando com essa data desde o início. Tem a audiência pública no meio do caminho e tem mais 2 reuniões técnicas em que o Brasil vai seguir buscando essa convergência. Quem está atuando muito nesse fronte é o ministro do MDIC, Márcio Elias Rosa, no contato direto com o chefe desse Departamento Comercial dos Estados Unidos, que é o Jameson Greer. Então, eles ainda esperam que, em alguns pontos, os Estados Unidos possam ceder. Agora, tem outras fontes também, Elisa, que chamam a atenção para uma visão, mas que não é uma visão majoritária do governo, mas é uma visão que ainda assim tem um peso político da gente pensar que essa interpretação está sendo feita. Possibilidade de você ter alguma espécie de jogral de Flávio Bolsonaro com essa ala ideológica da Casa Branca, no sentido de um jogo combinado entre Flávio repassar essas manifestações públicas e de alguma forma ser atendido nisso e ele poder vender a imagem de que foi a influência dele que fez com que o tarifaço fosse revogado. Isso é uma possibilidade? É uma possibilidade, mas não é a visão majoritária do governo, porque eles entendem que é algo na linha de amigos, negócios à parte. Por mais que tenha um elo entre Flávio com essas fontes ideológicas, essas autoridades ideológicas da Casa Branca, e aqui
a gente cita o Marco Rubio nessa conexão direta, inclusive com esse bate-rebate de manifestações nas cartas, a gente tem uma visão também de que isso não necessariamente pode falar mais alto, porque no final das contas a gente está falando sobre dinheiro, sobre relações comerciais entre dois países, sobre interesses que os Estados Unidos têm também em empurrar essa discussão, porque assim eles movem o jogo sobre outras discussões de interesse deles. Então tem muita coisa ainda. A gente vai medindo o terreno e colhendo um pouco das visões de cada lado, mas com um governo pessimista, mas ainda assim apostando que vai ter mais 2 reuniões para tentar buscar essa convergência. E, em resumo, defendendo que a convergência aconteça independente de quem ganhe as eleições. Desde então, criou-se uma sinuca de bico, como a gente fala, para Flávio Bolsonaro, né? Porque tem Isabel Mega explicando isso, e aí faço um gancho aqui com a Clarissa. Você tem um posicionamento político conectado com o posicionamento político dos Estados Unidos. E um Flávio Bolsonaro olhando para os benefícios do Brasil. Mas, de repente, o parceiro político, que é Donald Trump, quer que tenha a intermediação das maquininhas, das instituições financeiras no meio do PIX. Mas Flávio Bolsonaro tem que defender o PIX, porque a base também política dele espalhou também em outras épocas que o PIX ia ser taxado e o Brasil veio abaixo. Clarissa, como é que foge disso? Como é que as campanhas estão, sei lá, se arquitetando em relação a isso? A campanha principalmente de Flávio, né? Bom dia para você, Elisa. Bom dia para Isabel. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente no live nesta sexta. Elisa, primeiro ponto que vale a pena a gente destacar em relação a esse novo movimento de Flávio Bolsonaro é que teve sim uma mudança de tom. Ele, algum tempo atrás, buscava os Estados Unidos com um discurso pelo fim desse tarifaço, dizendo que a população brasileira não suportaria um impacto dessa magnitude, que não havia justificativas, e demandava aí de Marco Rubio, ele enviou uma carta em junho a Marco Rubio sobre esse assunto, e demandava aí a esse interlocutor que interviesse junto aos demais agentes do governo americano para compreender melhor o impacto, o efeito que isso teria aqui no Brasil. Um discurso absolutamente condizente com alguém que quer passar a mensagem de que não está trabalhando pela aplicação de tarifas no Brasil. O tom agora é outro. E teve uma reformulação importante que, na minha visão, foi feita com algum grau de turbulência, digamos assim. Um pouco atrapalhada. Por quê? Nessa nova carta, nesse novo documento apresentado ao governo dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, antes de tudo, traz a eleição para o centro do debate. Então, a prioridade dele, aparentemente, ali nessa nova argumentação, não é o povo brasileiro, não é a economia brasileira, não é proteger o país da imposição de tarifas que ele considera que são excessivas, não é nada disso. O argumento central é: pô, quebra essa para mim. Se vocês continuarem com isso, a minha eleição está em risco. É aqui que o jogo está, focado no próprio Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência. O que isso transmite em termos de estratégia dentro da campanha de Flávio Bolsonaro? O que se ouve de aliados do senador é que o objetivo aqui é simplesmente trazer para o centro da discussão essa questão do tarifaço, aproveitando a aproximação com o prazo estabelecido pelos Estados Unidos, apresentar Flávio Bolsonaro como um líder, como um estadista, com um projeto eleitoral consistente, capaz de atrair diálogo com o governo americano. Então ele quer passar a ideia de que, olha, a gente conversa melhor com os americanos do que o Lula. Ele que está deixando essa negociação desandar. A ideia é essa. Então, eu vou botar minha equipe de transição à disposição, a gente já pode começar a conversar, porque eu estou muito confiante de que eu vou ser eleito presidente. Mas ali ele faz um apelo, ele praticamente ajoelha ali e pede, pelo amor de Deus, não deem a vitória para o Lula. Ou seja, a prioridade não é o Brasil, pelo menos assim. Então, aí eu acho que houve uma falha da parte da equipe de Flávio, porque o que eu ouço de aliados dele é que o objetivo não era esse, obviamente. Aí a gente vai para o outro ponto que é bastante relevante nessa estratégia.
Acredito que essa carta ela acaba evidenciando uma aposta de Flávio Bolsonaro de que vai haver interferência americana na eleição brasileira. Então ele tenta uma aproximação com o governo de Donald Trump, tenta garantir uma aproximação com o governo de Donald Trump diante da aproximação do início oficial da campanha. Ou seja, olha gente, tudo bem, eu sei tentar e fácil, vocês têm diálogo com o Lula, mas se por acaso o Trump acabar querendo influenciar a eleição de alguma forma, eu estou aqui prontinho para ser parceiro de vocês. Esse tom permeia muito desse documento. E a gente não pode esquecer que isso tem servido como munição para o próprio governo dos Estados Unidos, para pressionar o governo brasileiro nas negociações. Toda vez que a gente vê algum tipo de tensionamento maior da relação entre Brasil e Estados Unidos, nessa questão do tarifaço, com o governo Lula batendo o pé, por exemplo, no PIX, a gente não abre mão, a gente vai defender, não vai ter diálogo nessa questão, minerais raros, a gente não vai simplesmente abrir a porteira. Toda vez que tem esse tipo de coisa, o governo de Donald Trump vai lá, faz algum afago ao bolsonarismo, eventualmente até o presidente Donald Trump recebe Flávio Bolsonaro na Casa Branca, tira uma foto. Então, isso acaba servindo como ferramenta para os Estados Unidos nas negociações com o governo brasileiro. Olha, eu fico aqui ouvindo vocês, e Clarissa, muitos anos fazendo isso, né, lidando com política, os nossos analistas. Para você ser um candidato ou um pré-candidato à presidência da República, se envolver, tem que ter muito estômago para lidar com essa pancadaria, né? Porque todo dia é uma aventura e vira uma chave, né? Você vê que tanto do governo atual quanto para quem está pretendendo voltar a ser governo, vira uma chave. E é essa pancadaria, porque você tem a importância dos assuntos e a importância dos assuntos com a roupagem eleitoral. E se eu pudesse tem só de jogar ter todo esse olhar, uma lógico. migalhinha ali adicional, a gente não pode esquecer que isso vem num momento em que Flávio tenta abafar duas crises. Vestígios ainda do Dark Horse e esse embate com Michele Bolsonaro, que está dando muita dor de cabeça. Então, peraí, deixa eu fazer mais um movimento aqui que desvia o foco no momento em que estão falando de mim. Vamos falar de tarifaço. Que aventura, hein? Uma montanha-russa por dia.